Olá, pessoal! A nossa aula de atualidade do dia de hoje vai falar a respeito da queda da taxa de desemprego no Brasil. Nós estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos e ela caiu 0,9% quando nós comparamos o primeiro trimestre de 2024 com o mesmo período de 2023. O que, claro, é uma excelente notícia para todos nós. Mas a gente precisa entender exatamente o que é a taxa de desemprego, a população economicamente ativa, a população não economicamente ativa, para a gente poder, então, fazer uma boa prova de atualidade e, claro, servir de referência para a sua redação, se tiver. Legal? Então vem para cá, acompanha comigo. Aula de hoje, vamos falar de atualidade, queda do desemprego no Brasil. Bom, primeira questão importante, né, é a gente lembrar o que é a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. A população economicamente ativa é formada pela população ocupada e a população desocupada. O que é que o IBGE, que claro é o que faz esse cálculo, considera como população ocupada e população desocupada? População ocupada é aquela população que está realizando atividade laboral, ou seja, que tem trabalho, de forma remunerada na semana de referência da pesquisa. E aqui não importa se essa atividade é uma atividade formal, com vínculo empregatício, com carteira assinada, com contrato de trabalho, ou uma atividade informal, que não tenha vínculo empregatício. Se alguém, na semana de referência da pesquisa do IBGE, ela está realizando uma atividade laboral, um trabalho de forma remunerada, ela será considerada população ocupada. O que é, então, a população desocupada? A população desocupada é aquela população que, no momento, né, da pesquisa, ela não se encontra realizando atividade laboral remunerada, porém, está ativamente à procura de emprego. É aquela pessoa que está saindo todos os dias, que está acionando sua rede de contato, que está fazendo ficha nas empresas, que está olhando anúncios no jornal, na internet, na rede social, à procura ativa de emprego. Bacana? Vamos botar isso no quadro? Então vem para cá. Primeira questão para a gente tentar entender o desemprego é a gente entender o conceito da PEA, né? A PEA é formada por população ocupada mais população desocupada. Então, aqui, a nossa população economicamente ativa, que é formada pela população ocupada, que na semana de referência da pesquisa do IBGE se encontra realizando atividade laboral remunerada, e a população desocupada, que é a população que está ativamente à procura de emprego. Bom, mas eu tenho aqui um outro conceito importante, que é o conceito de PNEA, que é a população não economicamente ativa. Essa população não economicamente ativa é aquela população que não exerce atividade laboral remunerada. E dentro desse grupo aqui, a gente tem uma lista relativamente extensa. Então vamos lá. Primeiro, os aposentados e pensionistas. Claro que eu estou falando do aposentado e pensionista que não continua trabalhando, porque se ele continua trabalhando, ele faz parte da PEA. Mas se ele é só aposentado ou pensionista, ele faz parte da população não economicamente ativa, a PNEA. Segundo, os estudantes que não trabalham. Terceiro, a população carcerária que não exerce atividade laboral na cadeia, também é PNEA. Eu tenho os incapacitados física ou mentalmente para realizar atividade laboral, também faz parte da PNEA. Eu tenho a dona de casa. A dona de casa, embora nós saibamos, todos nós,
que ela tem um trabalho imenso, né? Óbvio que ela não tem uma relação remunerada e, portanto, será considerada pelo IBGE como PNEA. Eu vou colocar nesse grupo também os desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, às vezes, ocorre uma queda da taxa de desemprego porque aumenta o número de desalentados. Porque a taxa de desemprego é o número de pessoas desocupadas em relação à população que está, obviamente, apta a exercer atividade laboral. Se eu tenho uma pessoa que é desalentada, ela está na população não economicamente ativa e, portanto, não entra nesse cálculo. Bacana? Então, vamos colocar no quadro. Então, eu tenho um outro conceito aqui, que é o conceito de PNEA. A PNEA é formada por quem, né? Primeiro, por aposentados e pensionistas. Ela é formada pelos estudantes. Ela é formada pela população carcerária. Lembrando sempre que nenhum desses grupos aqui trabalhe, né? Ele é formado pelas donas de casa e uma categoria particularmente importante, que é a dos desalentados, que são aqueles que desistiram, né, de procurar atividade laboral remunerada. Então, é a população não economicamente ativa, ok? Então, como eu disse, às vezes a taxa de desemprego cai porque aumenta a população desalentada, mas não é esse o caso atual. Os dados do IBGE, e esse é o dado que a gente tem que comemorar, ele nos informa que há uma queda mesmo da taxa de desemprego, inclusive com aumento do número de trabalhadores formalizados com um vínculo empregatício, o que é muito bom, né? Sobretudo para o trabalhador, porque ele tem uma garantia do recebimento da sua renda e, ao mesmo tempo, claro, contribui para que esse trabalhador tenha mais segurança na sua relação de trabalho, que ele tenha todos os seus direitos trabalhistas protegidos, que ele tenha direito à aposentadoria ou pensão, que ele tenha direito ao auxílio-doença e qualquer outro benefício correlacionado à atividade laboral, como, por exemplo, o seguro-desemprego. Então, a boa notícia é que a taxa de desemprego no Brasil está caindo. E isso é um reflexo, claro, do nível de crescimento econômico. O Brasil viveu uma crise muito grave de 2014 até 2016. Lembra que em 2014 o Brasil teve um crescimento muito pequeno do produto interno bruto. 2015 a economia teve um resultado negativo de menos 3,5%. Em 2016, novo crescimento negativo de 3,3%. Nós voltamos a crescer de maneira muito incipiente em 2017, 18 e 19. Enfrentamos a pandemia da Covid-19, que provocou uma queda abrupta no produto interno bruto brasileiro. E a partir de 2022, o Brasil, então, começa um processo mais acelerado de recuperação. Bacana? Então, vem para cá, vamos conferir no nosso material. Puxando o nosso material aqui, então, pessoal, nós temos que a taxa de desemprego no país, no primeiro trimestre de 2024, foi de 7,9%, uma queda de 0,9 ponto percentual, se comparado ao mesmo trimestre do ano de 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio do IBGE, a PNAD contínua. A taxa é a mais baixa da série histórica do primeiro trimestre em 10 anos. Até então, a menor taxa tinha sido no primeiro trimestre de 2014, com 7,2%. O crescimento da desocupação
foi registrado, no entanto, em 4 estados. Então, em 4 estados, o desemprego aumentou em vez de diminuir. Foi em Rondônia, de 3,2 para 3,7, Roraima, de 6,8 para 7,6, o Rio Grande do Sul, de 5,4 para 5,8, e o Mato Grosso do Sul, de 4,8 para 5. Santa Catarina manteve a mesma taxa de desemprego, nem elevou e nem caiu. Bom, isso então revela uma boa notícia para a imensa maioria dos estados brasileiros. Observe aqui a queda na taxa de desocupação, né? No primeiro trimestre de 2021, eu tinha uma taxa de desocupação de 15 e essa taxa vai para o primeiro trimestre de 2024 próxima de 7,5%, portanto, uma taxa muito importante entre os anos de 2021 e 2024. No primeiro trimestre de 2024, havia 1,9 milhão de pessoas procurando emprego durante 2 anos ou mais. Esse contingente se reduziu em 14,5% no primeiro trimestre de 2023, quando 2,2 milhões de pessoas buscavam trabalho por 2 anos ou mais. A pesquisa também revelou que o rendimento médio real habitual, encerrado em março, foi de R$ 3.123 e no mesmo trimestre passado foi de R$ 3.004, o que revela um crescimento da renda da população empregada. Mas aqui eu quero te chamar a atenção que nem tudo são flores. Infelizmente, o nosso país ele tem 3 recortes de desemprego que a gente tem que estar muito atento. A primeira diz respeito lá à diferença entre a taxa de desemprego entre a população branca e a população negra ou seus descendentes. A taxa de desemprego chega a ser quase o dobro da população branca entre a população negra e seus descendentes. Portanto, há um recorte, né, sob o ponto de vista étnico-racial na taxa de desemprego no Brasil. O mesmo se observa em relação às mulheres. A taxa de desemprego é muito menor entre os homens do que entre as mulheres. E as mulheres hoje já representam 44% da nossa força de trabalho e, portanto, significa dizer que há também um recorte aí, né, que nós poderíamos colocar como sexista ou como machista de parte dos empregadores ou da sociedade como um todo na contratação de mulheres. Tudo bem? Outra questão diz respeito ao nível da escolaridade. A taxa de desemprego entre aqueles que têm baixa escolaridade também é mais do que o dobro do que a população que tem, por exemplo, nível superior completo, o que mostra que a escolarização é um elemento fundamental da empregabilidade, mas é também um elemento fundamental da mobilidade social, permitindo, então, que as pessoas tenham acesso a melhores empregos, mais renda e, em tese, mais qualidade de vida. Legal? Então, olha para cá, vamos conferir. Então, as taxas de desocupação, elas seguem maiores para as mulheres, para as pessoas pretas e pardas e aquelas com ensino médio incompleto. Todos esses grupos ficaram acima da média nacional de 7,9%. No primeiro trimestre, essa taxa foi estimada, por exemplo, em 6,5% para os homens, mais de 9,8% para as mulheres. Quando analisada a taxa de desocupação por cor ou raça, os que se declararam brancos têm uma taxa de desemprego de 6,2%, que aparece abaixo da média nacional, enquanto que os pretos, 9,7%, e os pardos, 9,1%. A gente vai observar também que quando há uma análise pelo nível de instrução, a taxa de desocupação para pessoas com ensino médio incompleto era de 13,9%,
Portanto, nós estamos falando quase que o dobro da média de desemprego nacional e de várias vezes a taxa de desemprego para quem tem nível superior completo. Para quem tinha superior incompleto, a taxa era de 8,9 e para quem tinha nível superior completo, a taxa de desemprego é de 4,1. Bom, vamos ver então como é que esse assunto caiu em prova, né? Então a gente tem uma questão aqui de 2023 e a questão diz assim: em 2021, considerando-se a linha de pobreza monetária proposta pelo Banco Mundial, a proporção de pessoas pobres no Brasil era de 18,6% entre os brancos e praticamente o dobro entre os pretos, 34,5%, e entre os pardos, com 38,4%. Mais da metade, 53,8% dos trabalhadores no país em 2021 eram pretos e pardos. Mas esses grupos, somados, ocupavam apenas 29% dos cargos gerenciais, enquanto que os brancos ocupavam 69% deles. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que o desemprego no Brasil ele tem um recorte, que é um recorte racial, que é um recorte de gênero, que é um recorte por nível de instrução. Mas eu quero te chamar a atenção também para o seguinte fato. As mulheres hoje são 44% da força de trabalho, mas apenas 2% dos cargos de gerência e alta administração. O problema é que as mulheres no Brasil têm, em média, 2 anos de escolaridade a mais do que os homens. O que é que justifica, então, o fato do funil para que os cargos de gerência e alta direção sejam ocupados majoritariamente por homens e brancos. Só existe uma única explicação. Infelizmente e vergonhosamente, a nossa sociedade ainda é machista e racista. Legal? Isso significa dizer que a gente tem que constatar o óbvio para combatê-lo, para dizer que a gente não pode, sob hipótese alguma, continuar a sê-lo. Ok? Então vem para cá. Assinale a alternativa que indica corretamente o problema social brasileiro representado nos dados do IBGE. Primeiro, ele retrata um aumento significativo de comunidade periférica. Em momento algum, ele falou de comunidade, muito menos de periferia. Alternativa incorreta. Desemprego estrutural. Opa, vamos explicar. Existe uma diferença entre o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural é aquele que está na estrutura da economia, na maneira pela qual a economia está organizada. Então, à medida que eu informatizo, robotizo e mecanizo a produção, existe uma série de trabalhadores que serão demitidos. É um processo de destruição de emprego. Alguém poderia argumentar, professor, mas por outro lado, sobra vaga, né, para trabalhadores na tecnologia da informação e da comunicação, na mecatrônica, na robótica e por aí vai. É verdade. O problema aqui, no entanto, é duplo. Primeiro, eu não tenho como pegar um trabalhador que fazia uma atividade braçal com baixa escolaridade e que foi destruído pela mecanização e transformá-lo da noite para o dia num engenheiro de software, ou num engenheiro de gamer, ou num especialista em telecomunicação. Esse processo ele não acontece de maneira automática, existe um lag temporal grande para que isso aconteça. A segunda questão, que é importante, é que a quantidade de empregos que às vezes é destruído são empregos para a população de baixa renda, para a população de menor escolaridade. E os empregos que são criados para pessoas de maior escolaridade e mais renda. Então eu tenho um problema aqui também entre o perfil de renda e de escolaridade dessa população. E, portanto, né, às vezes eu destruo mais empregos numa ponta do que é criado
na outra ponta. Legal? Isso é desemprego estrutural. O que é desemprego conjuntural? O desemprego conjuntural é aquele que depende do conjunto de condições da economia num dado momento. Então, via de regra, se o PIB cresce, a taxa de emprego aumenta. Se o PIB cai, a taxa de emprego cai. Então, dizendo de outra forma, se o PIB cresce, o desemprego cai. Se o PIB cai, o desemprego aumenta. Bacana? Então, isso é uma condição conjuntural. Depende do conjunto de condições da economia num dado momento. Voltemos na questão. A questão fala de desemprego estrutural? Não, ela fala de um recorte de raça e de gênero no desemprego. Alternativa incorreta. Ele fala sobre a desigualdade social por cor e raça no Brasil. Verdadeiro. O desemprego tem um recorte, vamos só colocá-lo aqui. O desemprego no Brasil, infelizmente, ele tem um recorte étnico, racial, um recorte de gênero, homem e mulher, e um recorte por nível de instrução. Só para nós citarmos alguns, tudo bem? Não são os únicos. Então, gabarito correto, letra C. Fala da taxa de mortalidade infantil? Claro que não, o texto nem aborda isso. E também não fala sobre queda do PIB. Portanto, gabarito de fato, nossa letra C. Conferindo aqui, gabarito letra C, e com isso podemos encerrar esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!